Deus mandou o seu servo para Nínive e ele foi para outro lado. E o que aconteceu nessa história? Olá, eu sou o Wellington Dias e você é muito bem-vinda ao canal Dias de Fé em Cristo. Fique à vontade, a casa é sua. E saiba, hoje ainda eu quero orar por você e pela sua família. Um certo dia, Deus se manifestou até Jonas e falou para que ele fosse a Nínive e pregasse sobre arrependimento, senão aquele povo seria destruído, seria consumido pela ira do Senhor nosso Deus. Aquele povo estava prestes a perder a sua vida, porque o pecado deles era sério, mas o povo de Jonas tinha briga entre eles e o povo de Nínive, e por isso Jonas não queria ir para lá pregar, para lá falar sobre aquilo que Deus queria que ele fizesse, para falar sobre o plano de Deus, porque para Jonas aquele povo poderia ser destruído, mas esse não era o projeto de Deus para aquele povo. Esse não era o propósito de Deus para aquela cidade. Esse não era o plano de Deus para aquela vida. E qual o propósito de Deus para a minha vida e para a sua? É que nós não venhamos a nos perder, mas que nós venhamos a alcançar a vida eterna, que nós venhamos a alcançar a salvação. E o único que pode nos dar a salvação, ele morreu numa cruz de braços abertos por mim e por você, para nos dar o perdão, para nos dar a libertação. E quantas vezes nós fazemos igual Jonas fez, pensamos que as nossas vontades têm que sobressair a vontade de Deus, mas não é assim que funciona. Jonas sentiu na pele tudo o que ele tinha feito, Jonas sentiu tudo aquilo que ele tinha planejado, porque quando ele estava no barco indo para outro lado, além daquilo que Deus queria que ele fosse, o mar ficou revolto e por pouco aquele barco afundou. Aí logo após isso acontecer, ele falou com aqueles marinheiros: o errado sou eu. Se vocês me lançarem no mar, as ondas se acalmarão. Aqueles marinheiros não queriam, em primeiro tempo, lançar Jonas no mar, mas o lançaram. E logo após lançarem, o mar aquietou e Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas por que Jonas foi engolido por um grande peixe? Porque aquilo que Deus tem um propósito na sua vida, independente do que aconteça ou deixe de acontecer, Deus continuará sendo Deus. Deus não muda, Deus não falha. Muitas vezes nós ouvimos um ditado popular que fala: Deus tarda, mas não falha. Esse ditado é mentiroso, porque Deus não tarda. E também Deus não falha, só essa parte que é verdade. Porque Deus faz as coisas certas no momento certo e na hora certa. Deus age nas nossas vidas no tempo dele e não no tempo nosso. Porque no tempo de Deus a sua vida se transforma, no tempo de Deus a sua vida se restaura, no tempo de Deus a sua casa alcança salvação. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, quando teve encontro com Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados e restituiu aquele povo que ele tinha lesado. E Jesus falou: hoje entrou salvação nesse lar, nessa casa. Mas voltando à história de Jonas, Jonas chega a Nínive. Mas como ele chegou? Ele tinha sido engolido por um grande peixe. Ele navegou por 3 dias dentro desse grande peixe. O peixe não o matou, mas ao contrário, depois de 3 dias, ele foi lançado na praia em Nínive. E ali ele admoestou aquele povo sobre o que ia acontecer, sobre a ira de Deus contra aquela nação. E aquela nação se colocou em cinzas, colocou cinzas nas suas testas e usou panos de saco em sinal de humilhação. E começaram a jejuar, começaram a se consagrar a Deus
em sentido de pedir perdão por tudo aquilo que eles tinham feito que não estava agradando à vontade de Deus. E aquele povo foi perdoado por Deus. Jonas tentou questionar a Deus. Mas eu te pergunto hoje, será que os planos de Jonas eram os planos de Deus? Será que a vontade de Jonas era a mesma vontade de Deus? Pense comigo. Porque Jonas, na primeira vontade dele, não era ir para Nínive, mas ir para outro lugar, independente que não fosse Nínive. Independente que não fosse Nínive. Ele não queria ir lá. Mas quando Deus tem um plano na sua vida, independente das circunstâncias, independente de suas dificuldades, independente das suas limitações, saiba, Deus vai cumprir no momento certo, mesmo que você ache que não. Mas quem faz a obra na sua vida não é você. Quem faz a obra na sua casa não é você. Quem trabalha na sua família não é você. Quem prospera a sua família não é você, mas são as mãos de Deus que fazem o sobrenatural acontecer na tua casa, a cada dia da sua vida, e que você possa buscar. Imagina só como Jonas ficou quando viu que Nínive não foi destruída. Ele com certeza deve ter questionado muito a Deus, mas aí Deus falando com ele que os planos dele não eram deles. Os planos de Jonas não eram os planos de Deus. A vontade de Jonas não era a vontade de Deus. Porque muitas vezes o homem deseja o mal para o outro homem. Mas Deus não deseja o mal para o homem. Porque a vontade de Deus para mim e para você é que nós não venhamos a perecer, mas que nós venhamos a alcançar a salvação, que nós venhamos a alcançar a vida eterna, que nós venhamos nos encontrar um dia com Ele na glória, para ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai, para o gozo eterno. E quantas vezes nós temos buscado ouvir isso de Deus? Ou quantas vezes nós temos buscado a nossa própria vontade? Porque o que Deus tem para você e para mim é muito maior do que tudo aquilo quanto pedirmos ou pensarmos, conforme o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Busque somente e deixe Deus agir na tua vida e na tua casa. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas deixe que Ele faça aquilo que Ele quer fazer, porque grandes coisas Ele tem feito por nós, por isso nós estamos alegres. Se este vídeo estiver sendo bênção na sua vida e na sua casa, que você se inscreva neste canal, ative as notificações para não perder nada e saiba, Deus tem propósito na sua vida. Deus quer comandar a tua casa. Deixe Deus ser na coluna principal, que a cada dia Ele vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida e na sua família. E grandes coisas Ele tem para você. Grandes coisas Ele quer derramar na tua casa e na tua vida. Feche teus olhos e vamos orar. Grande Deus, eterno e glorioso Pai, Deus de infinito amor e Deus de infinita misericórdia, te adoramos, exaltamos, engrandecemos e bendizemos ao teu santo e excelso nome neste momento. Declaramos que só o Senhor é Rei, ó Pai, que só o Senhor é Deus. Pai, neste momento eu te peço, guia as nossas vidas na tua presença. Capacita-nos, ó Deus, para fazermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos e que nós venhamos a cumprir a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para conosco. Toma a direção do nosso ser, das nossas vidas, a cada instante, ó Pai. E fica conosco a cada momento, pois uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar nos teus altares por toda a minha vida, para lhe contemplar a tua formosura no teu santo templo. E o Senhor é o Deus da nossa salvação. É o que eu te peço, ó Pai, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor teu Deus é contigo. De você e dos seus Ele jamais vai se esquecer, porque o propósito dele é que você não faça igual Jonas,
venha temar com ele, mas que você fale: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me a mim. Fica na paz, hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém.